Afinal de contas, nós merecemos respeito. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou Túlio Marques. Estou aqui hoje para falar sobre educação à distância. Estou aqui com os convidados. Do meu lado direito, professor Wellington Douglas. Graças a Deus, boa noite a todos. E aqui do meu lado esquerdo, Rafael Rimoli. Olá pessoal. Formado em EAD, administração, para falar um pouco sobre o que é o EAD para nós. Olá pessoal, boa noite. Obrigado Túlio aí. Boa noite Túlio, boa noite Wellington aí. Então, a respeito do ensino à distância, né, a famosa EAD, ou Educação à Distância, seja conforme, eu me formei em administração empresarial, né, e para a universidade eu acho interessante, né, até foi abordado, né, alguns assuntos com outras pessoas, professores, inclusive é o Wellington aqui, porque assim, quando a pessoa está na universidade, na faculdade, ela já é adulta, né, muitas são casadas, já tem uma formação mental, até corporal, digamos assim, mais mental, porque ela vai usar a concentração e interesse, vai despertar, tem um despertar do interesse, né? Já no ensino básico, né, fundamental e médio, ensino médio, já fica mais difícil, né? Daí eu vou falar um pouco de infraestrutura, questão espacial, né? Dependendo dessa pandemia, né? Tem que ter os espaçamentos de 1,5 metro, então fica mais difícil, mas mesmo assim, os alunos deveriam ser selecionados os alunos que realmente querem estudar, porque assim, a distância para o ensino fundamental, tanto com o ensino médio, é difícil o professor, vamos supor, ser um professor tutor, né, falar pela internet e os pais trabalham fora, então fica mais difícil, né, da criança, do adolescente, ter a concentração nos estudos, nas tarefas, nas atividades passadas pelos professores, né? E por isso que eu volto a repetir, na universidade já é mais fácil, né? Eu me formei, né, fiz ciências contábeis, só que era presencial, mas eu me formei em administração empresarial EAD. Tinha um professor tutor, eu ia segunda e quarta-feira, mas os professores que realmente lecionavam, que eram os principais, aconteciam no polo da matriz, né? Então tinha um professor tutor, em computador, internet, acesso à internet, óbvio, né? Então, quaisquer dúvidas, os alunos falavam para o professor tutor e ele passava para o professor principal, seja introdução à administração ou de outras matérias didáticas, então ficava mais fácil nesse ponto. Mas o ensino fundamental e o ensino médio já é mais difícil, devido à concentração, à dificuldade da concentração das crianças, dos adolescentes. Então, aqui com o professor, o Wellington, ele sabe disso, sabe melhor que a gente explicar a respeito disso, né, da dificuldade do aluno, né? Às vezes na sala de aula você, como professor, né, e muitos professores que até podem estar nos assistindo aí sabem, quando você está explicando uma matéria, a concentração, a dificuldade de cada aluno, você ir de carteira em carteira, mesa em mesa, né, você despertar, chamar a atenção do aluno para poder assimilar aquilo que está sendo passado da matéria didática, né? E eu gostaria, né, até que ele complementasse, o professor Wellington aí. Você, Wellington, você como professor, o que você acha sobre a educação à distância? Boa noite a todos. Boa noite, Túlio. Obrigado mais uma vez pelo convite. A educação à distância, ela funciona, ela tem vários olhares. Você precisa olhar para a educação à distância, o EAD, de um prisma diferente. Porque se você olhar de uma forma integral de toda a escola, toda a educação, como está acontecendo nessa pandemia, ela não é tão viável assim. Se você olhar no ensino superior, igual o Rafael falou, na questão do ensino superior, o aluno já tem uma condição mental maior, já tem um sistema cognitivo mais elaborado, o sistema empírico ele é mais conceituado, ele já tem acesso à tecnologia, ele já sabe o que quer. Agora, com o ensino básico, o ensino regular, o ensino fundamental, já não acontece dessa forma, por vários princípios. Primeiro, por acesso à tecnologia é escasso. Geralmente quem tem aparelhos tecnológicos em casa é o pai ou a mãe, então uma criança de 6º ano dificilmente tem um celular, então ele não tem acesso, ou quando tem o computador não tem a internet, né, para a realização desses trabalhos, e a carga pesada direcionada ao professor é muito grande. A gente tem que falar, eu vou falar na questão do professor, dessa carga emocional que o professor sofre
porque essa pandemia ela veio inesperada, ela veio assim, pegando todo mundo. O professor ele não consegue, eu tenho uma grande dificuldade de falar para a câmera. Eu sinto isso, que eu tenho essa dificuldade e assumo essa dificuldade que eu tenho, e não só eu, mas vários professores. E você expor a sua imagem ao público, porque quando você grava ali, a gente está fazendo essa live, esse conteúdo está sendo lançado para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Pode ser compartilhado, já compartilha, já curte aí também, tá? E assim, as pessoas, professor ele tem uma grande carga, igual no meu caso eu já cheguei a atender aluno, receber mensagem de aluno 3h30 da manhã, 2h30 da manhã, 10 horas da noite, no WhatsApp, no início da pandemia, porque eles não têm uma organização social. Eles não têm. É um momento, e aí cabe o professor entender, né? É um momento que ele está tendo acesso à tecnologia. E não é todos que têm acesso a essa tecnologia. Principalmente na questão do poder aquisitivo da família. Eu dou aula numa escola de periferia e isso é nítido nos alunos. Às vezes ele tem um celular apenas para assistir vídeos ali gravados que foi passado por cartão de memória. Ele não tem esse acesso à internet. Foto, né? Para tirar foto, bater ali, depois publicar ou ficar na memória. Só para quem está no Wi-Fi, né? Quando tem Wi-Fi, a escola ela precisa se moldar a esse novo tempo, a essa nova, eu vou dizer assim, esse novo passo como humanidade. Isso é um passo, né, que a gente está dando para frente, né? Exato, e assim, doloroso a todo custo. Está sendo imposto as coisas, não está sendo oferecido, é totalmente diferente. Quando você impõe algo para as pessoas, sempre há aquela resistência, sempre tem uma barreira. E esse momento está acontecendo isso. E a gente está num caos, tanto político, como social, como econômico. Os pais, né, igual alunos já relataram para mim, os pais ficaram desempregados, ele não tem internet mais, vai cortar a internet porque não pagou. Como você vai pagar a internet para o filho ter acesso à educação se o pai está desempregado? Ele vai ter que guardar todos os recursos que ele tem, porque nós não sabemos quando vai voltar às aulas. Isso aí, um momento incerto, né? É um momento incerto. E como que até os pais, né, vão auxiliar com as tarefas, né? Torna repetindo, os filhos têm essa dificuldade toda, o desemprego, né? Os pais, assim, no meu caso, como pai de aluno, eu tenho 2 filhos em escolas, né? Tem uma de 2 e tem um menino de 9. Como pai de aluno, eu recebo todo dia a lição deles lá, né? Os professores falando, a lição de hoje é essa, a lição de hoje é essa. Aí eu passo para ele, explico para ele, mas não é como um professor vai explicar. Eu explico do meu jeito. Não vou explicar do jeito que o professor está explicando. Às vezes o professor explica melhor que eu. Muitas vezes o professor ele é capacitado para aquilo ali. Não, e assim, eu sou professor, mas não sou de todas as matérias, sou professor de história. E aí, você contando esse caso, eu lembrei agora, ontem meu sobrinho foi em casa pedindo para mim poder explicar para ele a respiração celular de um protozoário de uma alga, a eglema. Cara, eu sou professor de história. A minha irmã, ela não conseguiu explicar e passou a bola para mim. Eu dei uma lida no material para tentar entender, para poder passar para ele esse conteúdo. Quer dizer, o professor que domina esse conteúdo não está ali presente. E isso se faz necessário. O professor ele tem que estar presente. Online, para ensino fundamental e ensino médio, até o ensino médio, não funciona. Não funciona. Ele é um paliativo. Felizmente é um paliativo. Exatamente. Sim. Aí como meu filho está no 3º ano, os professores têm um grupo deles lá, são de educação física, arte, matemática e a professora da sala. É inglês e a professora da sala. Então eles estão todo dia, toda hora online ali. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pergunta, eles estão dispostos a te ajudar. Estão ali para te ajudar. Eu achei até interessante, né? Sobre os professores estão ali. Aí eu conheço professores que tiveram que gastar, porque o aparelho celular dele não dá. Não suporta, né? Não suporta. O meu não suporta. O meu já fala que não suporta. A internet dele, a internet de casa dele, às vezes não suporta, a internet lenta, a velocidade pouca. Então os professores também estão tendo um prejuízo, estão tendo que gastar, pôr no bolso. Sim, isso aí é verídico em todas as áreas, né? Como você vê que na educação, o sistema nosso da educação, ele não é visto. Eu vou entrar na área política, ele não é visto de uma forma como investimento. Ele é visto como uma despesa. Isso é claro.
Os políticos de hoje, ele vê a educação como uma despesa. Já foi dado como dados estatísticos que quando um país investe grande recurso na educação, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o país ele cresce. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano? É quando a classe em si, geral do país, tem um alto índice de qualidade de vida, tá? E o país começa a ficar mais rico. Né? Então gera economia. Quando você investe na educação, você não está tendo despesa, você está tendo um investimento que depois vem um retorno em dobro para a população e para o país em si. Um retorno a longo prazo. A longo prazo. E o político não consegue enxergar dessa forma ou não quer enxergar dessa forma. Às vezes a classe política ela pensa, se a gente der instruções da educação, eles vão sair do cabresto, porque muitos ainda sim, no cabresto. Sim, é a República, né? Ué. A antiga República, a República Velha. Eu dou aula de história, a República Velha é o voto do cabresto. Os coronéis que usavam chapéu e bota, né? Arrastavam as pessoas que trabalhavam na sua fazenda e obrigavam eles a votarem em determinados candidatos que trariam benefícios a esses coronéis. Né? Do seu ponto de vista, Rafael, você acha que a educação à distância ela funciona, ela não funciona? É como, né, o Wellington abordou, né, assim, ela funciona mais para as universidades mesmo, né, que tem as pessoas já estão adultas, né, já estão a responsabilidade, né, então ela tem uma desenvoltura, vamos falar assim, melhor, tanto na parte de concentração, desenvolvimento das atividades, né, dentro de sala de aula, né, do ensino, de toda a educação na universidade já é mais fácil, né, então para os professores lidar, né, com isso, porque eles lidam mais facilmente, porque não são pessoas, né, seres humanos, vamos falar assim, que estão em fase de desenvolvimento, né? Então a criança ou adolescente ele já tem uma certa, pela fase humana, né, já tem uma dificuldade de ter uma concentração, daí cai nessa os pais, o desemprego, a falta de acesso à internet, a tecnologia, que muitas vezes tem famílias, né, que não têm condições, né, financeiras de estar pagando, né, as condições de materiais eletroeletrônicos, vamos falar assim, mais tecnológicos que capacitam memória, enfim, velocidade de internet, então toda essa dificuldade, né? E até o Wellington falou, vocês abordaram, comentaram a respeito de educação, eu lembrei que até governantes no passado, anos passados, políticos queriam tirar algumas matérias didáticas do ensino fundamental. Eu acho que a literatura, se eu não me engano, foi muito... Literatura saiu. Já retiraram a literatura, eles propunham tirar também sociologia e filosofia, que são matérias pensantes. Então, a literatura, você acha que o aluno só vai ler livros de obras nacionais, e isso é bom, mas também faz com que o aluno reflita sobre o pensamento do autor, ou seja, ele cria um senso crítico com relação à própria leitura. Filosofia e sociologia, eu sou professor de sociologia e filosofia também. A sociologia ela trabalha em cima de dados estatísticos, que eu até trouxe aqui, vou falar depois, né? Dados estatísticos sobre movimentos sociais, sobre o IDH, sobre o desenvolvimento cultural, sobre a cultura relacionada a determinados países, né? E a filosofia traz o pensamento crítico social, tanto do passado como do presente. Isso é muito importante, né? Então, né, complementando esse ensino à distância, o ensino presencial em todo o âmbito, né, educacional, assim, de ensinos, né, de escolaridades, é importante, né, que nem você falou, a filosofia, né, então você vai conhecer as coisas, vai levar o aluno, né, infanto-juvenil, vamos falar assim, a pensar, a raciocinar devido a uma leitura que ela faz, né. Então a criança, né, o adolescente, quando ele lê essas matérias didáticas, ele leva, né, como o Wellington abordou aí, a filosofia, né, a sociologia, então leva as coisas sociais, os usos, costumes, né, de culturas, de povos, etnias, enfim, né, você sabe melhor que eu. Leva o ser humano a ter um senso crítico. Eu sou taxado como uma pessoa crítica. Já várias pessoas, você é muito crítico, mas é porque eu tento pensar fora da casinha, né, eu tento pensar fora da situação. Igual, eu tenho um segredo para contar para eles, mas só vou falar no final. Um segredo onde muita coisa está acontecendo e as pessoas não estão notando.
E isso está sendo sorrateiro. Só que só vou falar isso no final. Tá certo. E assim, sobre reabrir a escola, vocês acham, sob o seu ponto de vista, a reabertura da escola, Seria nesse momento agora de pandemia? Sim, eu viso muito a infraestrutura, as condições, os cuidados com esta pandemia de coronavírus, né, Covid-19, né, o distanciamento, o espaçamento das carteiras, né? Então toda a estrutura, a sala arejada, né, ar-condicionado, que é impossível, né, muitas vezes são ventiladores, na nossa região ou outras regiões são quentes, né, climas quentes, então também isso vai dificultar, né, e também se tiver a infraestrutura correta, claro que vai facilitar muito, né, mas como o professor Wellington falou, então isso é importante a aula presencial, né, respeitando, né, o distanciamento social, os cuidados, álcool em gel, as máscaras, né? Então é mas uma coisa que uma delicada. criança de terceiro ano, vamos pôr, ela vai ficar com aquela máscara ali, a aula toda? A aula toda São 4 horas de aula, né? já é difícil. Eu acho que eles deveriam procurar ter um intervalo, respeitar assim, tendo um distanciamento ou, né, para o aluno até ter uma boa, vamos falar, circulação, né? Vamos falar até caminhada um pouco, ou mesmo de participar. A participação do aluno na escola, assim, com o professor é muito importante, porque além de, né, ajudar ele na concentração no debate, claro, respeitando o professor, né, que ele é o que manda, aquele que é o dirigente, vamos falar da sala de aula, né, que ele instrui, ele está lá para ensinar, para fazer, explicar, né, passar a matéria didática, a mensagem para os alunos. Então eu acho que seria importante um ponto, não sei, posso estar errado, mas cada aluno ter esse momento de falar, isso vai condicionar também dele ter essa... E você, Wellington, no seu ponto de vista sobre a reabertura das escolas? Então, eu vou falar para você alguns dados, antes de eu responder isso aí. Por exemplo, na questão do nosso estado. Nosso estado ele possui 210 mil estudantes. São 345 escolas estaduais e 79 municípios do nosso estado. Então são 210 mil estudantes. Numa consulta que eu fiz no site da própria sede, ele colocou aqui que houve uma pesquisa, né, onde 98,08% desses estudantes, durante a pandemia, eles estão sendo atendidos, tá, na escola, que é as ABCs, 98%. 98,08%, tá? Estão sendo atendidos nessa pesquisa que o próprio Estado forneceu, está lá no site da sede lá, tá? Onde 44,18% são atendidos remotamente, ou seja, via online, pela plataforma ou WhatsApp, tá? 46,87% são assistidos pela internet e também por material impresso. Tá? Eu só estou passando os dados que está lá, eu tenho meu ponto de vista e depois eu vou falar para vocês. E 7% dos estudantes foram atendidos somente com material impresso. Somando toda essa porcentagem, 1,92% não foram atendidos. Tá? 1,92% não foram atendidos. Beleza? E aí eu vou provar para você como que nós somos manipulados. Você vai falar assim, pô, 1,92% é pouca coisa. E números são pouca coisa. Não, em porcentagem é pouca coisa, né? 1,92% é porcentagem. Vamos colocar em números. Dá 4.032 alunos que não foram assistidos durante esses 60 dias de pandemia na educação. Esses alunos que não foram atendidos. Exato. Muitos deles são daquelas questões que eu já falei no início. Poder aquisitivo. Não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à escola, vão à escola por meios de transporte público, então ele não tem acesso, então não tem como ele pegar material impresso e não tem como ele acessar os trabalhos. Aí você fala 4.032 alunos no universo de 2 milhões de alunos que é o nosso estado, ou 210 mil alunos que é o do nosso estado, tá? 4.032 alunos. Se você for colocar na média por escola, vai dar em torno de 7 escolas nesse total que não foram atendidos. É muita escola, é muito aluno. Para você que mora perto de uma escola, você vê quantos alunos estão saindo, né? Você vê aquela multidão, tanto quando entrar quanto está saindo no período, né? É muita gente. Agora você coloca 7 escolas, 7
quantidade, 7 escolas na quantidade desses alunos aí, de 4.032 alunos, que não são atendidos, não estão sendo atendidos. Esses são os dados da sede. Tá? Agora eu vejo um furo nesses dados aqui, mas é a minha opinião, A sua opinião. na minha opinião. Quando ele diz aqui 44,18% estão sendo atendidos exclusivamente via online. E depois ele coloca 46% atendidos na tecnologia e impresso. E depois ele coloca 7% só estão sendo atendidos impresso. Eu acho que é um erro aqui. Se você somar 44% com 7% que são os atendidos impressos, vai dar em torno aí de 51% que realmente são atendidos, que no meu ponto de vista são a quantidade de alunos que eu tenho que estar dando a devolutiva das minhas atividades. É em torno de 50% da sala realmente estão executando as atividades. Então por isso é o meu ponto de vista com relação à minha visão, à minha sala, aos meus alunos, à minha sala de aula. Tá? A questão agora de voltar ou não às aulas, eu acho muito difícil. Existem vários pontos aí. Por exemplo, no artigo 25 da LDB, fala que a quantidade de alunos por sala de aula fica a critério de acordo com a educação local, por exemplo, a sede, a Secretaria de Educação, de acordo com a Secretaria de Educação de cada estado. O nosso estado aqui, ele promoveu mais ou menos a média de 25 alunos por sala. Tá? Dá 25,3% mais ou menos, que se você for calcular os 210 mil alunos pelos 345 escolas aí, vai dar em média de 25. Só que isso não é a verdade. Porque tem escola que tem 35 alunos, tem escola que tem 40 alunos, e tem escola que tem 15, tem 20. Então é proporcional à região a qual o aluno, a família está morando. Porque não adianta você lotar a sala só com 25 fechado, esse aluno que mora vizinho da escola vai ter que procurar outra escola talvez, porque não tem mais vaga. Então eles expandem o número de vagas. Então a média que eu dou aula aí para os alunos é de 30 alunos por sala. Vai voltar às aulas ou não vai voltar às aulas? Eu acredito que não há condição. Se voltar, vai ser uma irresponsabilidade do governo. Porque o primeiro ponto, o distanciamento de 2, conforme a Organização Mundial de Saúde, é de 2 metros ou 1,5 metro, tá? Em torno de 25 alunos por sala, vamos colocar aí. Numa sala de aula caberia apenas 13 alunos, 12,5 alunos. Então daria 13 alunos por sala, tá? E aí você vai olhar 345 unidades escolares. Se você for lotar com 12 alunos, vai faltar escola. Sabe quantas escolas vai faltar? 384 escolas no estado. É o dobro. É o dobro de escolas. Agora vem esse problema. Por que isso não foi pensado lá no passado? O sindicato dos trabalhadores da educação sempre bateu em cima no número de alunos em sala de aula. Porque é impossível o professor assistir a quantidade de 25 alunos e saber a deficiência de cada um. É impossível. É impossível. Principalmente professores que têm 10 salas, 20 salas, como eu já tive. Quando você dá aula de Sociologia e Filosofia, é uma aula por semana, então você tem que pegar várias salas de aula para poder dar uma carga horária. Então eu acho impossível. São 384 escolas que devem ser construídas. O segundo ponto é contratação de professores e funcionários administrativos para a limpeza dessa escola, dessas 384 escolas, o que não vai ter. Então esses dois pontos aí, já derruba a perspectiva do retorno às aulas. Se voltar por ordem do governo em si, pode ser colocado como algo assim irresponsável. Responsabilidade. Porque tem estrutura mesmo. O Estado construindo, vamos supor assim, o Estado dando conta de construir essas 300 e poucas escolas e contratando esse pessoal aí. De escolas, que são 384 escolas pela média de 13 alunos por sala de aula. Então, os nossos governantes terão que trabalhar agora para construir escolas. Agora, o projeto de governo de qualquer governante que entrar, e a população tem que saber disso, são construir escolas e hospitais, que na verdade isso sempre foi o pilar da sociedade: saúde, educação, segurança. Acontece que época de campanha eles sempre prometem esse tripé, mas eles nunca cumprem. Nunca são fiscalizados também. Nunca são fiscalizados. Exatamente. E voltando lá na questão do sindicato, sobre o funcionário público,
tanto o professor como o administrativo, vai ser insuficiente para atender agora as 345 escolas. Você sabe por quê? Porque existem vários professores que estão no grupo de risco e vários administrativos que também estão no grupo de risco. Então esses profissionais eles não podem estar junto com as crianças, porque elas são assintomáticas, porque elas transmitem o vírus. Mesmo com todo o cuidado, a gente sabe, né, que a pessoa que tem uma deficiência imunológica, ela não pode estar envolvida nesse meio aí. Exatamente. Então, Rafa, você acha assim sobre a abertura da escola? Você é a favor? Você é contra? Você tem alguma opinião? Isso. Como o professor Wellington mencionou, eu também eu concordo com essa mesma concordância, porque assim, não tem a estrutura ainda e vai ocasionar uma série de problemas, né, devido à infraestrutura mesmo, né, à falta de condições de verbas de investimento, né, que nem o Wellington abordou. Então, quer dizer, esses governantes, né, que estão ao nosso redor, vamos fazer assim, eles não estão fazendo por onde. Porque se estivesse fazendo por onde, eles teriam o respaldo para as famílias, para os alunos, tanto para os professores. Porque é um absurdo. Eu, particularmente, acho um absurdo, porque essas estatísticas, esses dados, melhor dizendo, esses percentuais que o Wellington apresentou, são importantes, de suma importância. Por quê? As pessoas têm que estar conscientes de quem realmente vai fazer a diferença. Vai trabalhar em prol da educação, vai dar educação para o seu filho. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, vocês até abordaram aí, mencionaram sobre o inglês. Eu tive que ajudar ele no inglês, que ele estava com dificuldade, porque a professora estava fazendo papel de tutora nessa pandemia. A minha irmã quase não tinha tempo, ela é professora também. Ela chegava atrasada e tal, então atrasada não, ela chegava tarde, né, na casa dela, né, então ela não tinha tanto tempo em seu estável assim, de descanso para poder, né, com estrutura para poder ensinar o seu próprio filho, que é o meu sobrinho. Então eu tive que dar assistência a ele nos estudos, nas tarefas, nas atividades. Então tem uma certa dificuldade sim. Agora, se tivesse uma estrutura boa, falar assim, não, os políticos, os governantes estão trabalhando bem, aí sim eu daria razão para ter o distanciamento, conforme a norma de saúde, né? A vigilância e tal, de 1,5 m a 2 metros, respeitando isso, e as máscaras, álcool em gel, tudo certinho, as carteiras, mais escolas, que nem o Wellington abordou. Então, quer dizer, isso a gente tem que dar a importância e nós temos que prestar atenção. Quem realmente vai fazer a diferença? Pessoal, que nem eles falaram, a gente tem que estar preocupado com a educação, em primeiro lugar, porque o ser humano é a base de tudo, né? É a base de tudo. Então, se ele não tiver essa informação, O ser humano bem instruído, ele não é manipulado. não é manipulado, exatamente. E Ele sabe aí quem entra, votar. exato, e aí entra a questão, igual a França. Hoje eu dei uma pesquisada, hoje é 13, né? Dei uma pesquisada a França está reabrindo as escolas. Existem vários protocolos que eles estão seguindo para a reabertura dessas escolas. O primeiro protocolo que ele coloca é a manutenção da distância entre os alunos, de 1,5 m a 2 metros, ali, conforme a Organização Mundial de Saúde. O segundo, a aplicação da barreira, né, do gesto de barreira, ou seja, a distância de um braço do outro. Limitar a mistura dos alunos, ou seja, no intervalo, seu intervalo escalonado, ou seja, uma determinada turma vai para o intervalo, a outra fica em sala de aula e assim sucessivamente, para dar todo o decorrer da escola. Limpeza e desinfecção e das instalações e equipamentos de toda a escola, tá? Treinamento, informação e comunicação sobre a transmissão do Covid, que isso é primordial. Só que tem condição disso vir para o Brasil, que você vai falar, mas na França, Wellington, é outra realidade, realmente é outra realidade, porque eles investem na educação e eles estão realmente preocupados com a educação. Estão realmente preocupados com a educação, porque sabe que se a educação cair, o IDH do país também cai. É automático, é automático. Agora vamos pensar um pouquinho. 2 meses praticamente aí no protocolo de aulas à distância, onde o aluno não está recebendo o respaldo necessário, né? Ele está recebendo a ajuda de pais que não conhecem, não tem relação com o conteúdo, ele está recebendo a ajuda de tios que também não tem conhecimento, o conhecimento básico que já passou. Tá? Então esse aluno ele realmente está sendo educado de forma deficiente, que precisa ser corrigido lá na frente. Exato. Nós não podemos esquecer
nós não podemos esquecer, tá, que esse ano é um ano atípico e a educação, no que refere à educação, precisamos ter agora um redobramento de atenção, porque senão nós vamos sair prejudicados e os alunos também vão sair prejudicados com relação a tudo isso que está acontecendo. E já é um olhar para o nosso futuro, né? Porque eu penso o seguinte, Túlio, e se não acabar? Se não acabar, a gente já tem que se adaptar. A gente trabalha, a gente tem que se adaptar trabalhando com máscaras, trabalhando com o uso do álcool em gel, trabalhando distanciamento. É o treinamento e a comunicação. O treinamento e a comunicação. E a gente vai se adaptando. Igual eu vi num jornal aí, que tem uma cidade no estado que ele está querendo fazer, se tem 40 alunos numa sala, ele está querendo, a metade dessa semana vai na escola, pega o material didático da próxima semana, e na próxima semana, aqueles outros 20 que não foram essa semana, vai na próxima semana. Em Israel, Albânia e Polônia estão fazendo a educação escalonada, que é isso que você disse, é alternar. Numa semana vai uma turma, higieniza toda a escola, na outra semana vai a outra turma, que vai se tornar o ensino EAD, né? O que também não é apropriado, mas esses alunos vão ser atendidos e assistidos de forma mais eficaz. Né? Mais eficaz. Tem também a questão de você ter os funcionários que estão no grupo de risco, né? Tem condição de voltar às aulas? Talvez sim, mas com todo esse protocolo, seguindo toda essa orientação, né? Da máscara, do álcool em gel, né? O distanciamento. As pessoas que estão no grupo de risco, elas não poderão retornar às aulas, e aí a necessidade de nova contratação ou de concurso público para suprir essa deficiência que o Estado tem, tá? Então, várias medidas precisam ser tomadas, porque se não acabar, vamos ser sinceros, a gente quer que acabe. Sim, mas se não incomodando. acabar, nós como seres humanos, se daqui para frente esse for o nosso novo estilo de vida, precisamos ou não estar adaptados a esse conceito, temos que estar adaptados. E para isso, nós precisamos do quê? De um conceito de política totalmente diferente, uma renovação total do pensamento da política antiga, acabar, porque para acabar com a corrupção, eu acredito, minha opinião, vocês podem concordar aí ou não, na minha opinião, para acabar com a corrupção, temos que trocar todos. Sim. Desde o mais novo que entrou na política até o mais velho, colocar pessoas com pensamentos que não são políticas, pessoas não politizadas, não políticas, politizadas sim, mas não políticas. Vamos colocar de que forma? Uma pessoa que não se vende, uma pessoa que não negocia o seu caráter, que não negocia a sua moral, a sua índole, a sua moral, a sua cristandade. É esse tipo de pessoas que nós precisamos colocar lá, começando esse ano, nas eleições municipais, e daqui 2 anos, em 2022, aí, deputados, senadores e presidente. Se o presidente não, realmente, se o presidente não tiver convite, tem que trocar. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia. Se tiver bem, permanece, mas se não tiver, troca. Eu acredito, eu sou a favor, assim, de renovação total. Total. Desde a Câmara dos Vereadores, Senado, Câmara. Esse negócio político é complicado. Supremo, trocar o Supremo. Você pega. Muitas pessoas falam do prefeito de Colatina. Sim. Os Menegheres. Muitos falam, eu queria o prefeito de Colatina, mas poucos querem ser igual os eleitores de Colatina. Porque os eleitores de Colatina não elegeu ninguém. Eles trocaram desde o prefeito até os 9 vereadores que tem na casa. Então não foi só o prefeito que entrou. O prefeito está ajudando a cidade. Eles trocaram também os 9 vereadores. É renovação total. Renovação. É isso que a gente precisa. É um olhar direcionado a esse foco, a esse A mundo. gente precisa ter um olhar mais clínico da educação. Na educação. Isso, né, vocês estão falando, mas já complementando mais uma vez, a população tem que estar atenta. Nós, né, que as pessoas que vão entrar agora são pessoas realmente que querem trabalhar. Então a população tem que unir essas pessoas, a gente tem que formar ou mesmo formalizar essas ideias para colocá-las em prática. Por quê? Quantos projetos, se você vê 10 anos, 5 anos, fica a mesmice, nada muda, principalmente na educação.
que nem nós falamos. Então é um absurdo. Eu estava comentando até esse dia com uma ente querida minha, que é, né, da educação, faz parte, trabalhou muito tempo na educação. Então, quer dizer, eu falei, até quando que vai continuar? E olha só, Rafael, absurdo. Uma coisa interessante, né? Que eu acabei de falar aqui, que a educação em países que investem na educação aumenta o IDH, né? E países que não investem desvalorizam a educação. Então os profissionais de educação, tanto administrativos como professores, né, são totalmente desvalorizados, desvalorizados nacionalmente. E aí eu não vou colocar só do nosso estado ou da nossa região, a nível país, né, na esfera nacional, por assim dizer, desvalorizados. Tem professores que eles ficam doentes, tomam remédios, porque a carga emocional, a carga psicológica que o professor sofre devido à quantidade excessiva de alunos, por assim dizer. E agora nessa pandemia, cara, é surreal. É surreal o professor, a sua carga emocional que ele está recebendo agora. Porque vem uma cobrança do Estado que ele precisa atender os alunos. E aí ele passa o material, ele passa as atividades e tal. Ele está assistindo os alunos que têm acesso a essa comunicação, a essa tecnologia. O restante não tem como acessar esses alunos. E aí fica difícil. E ele é cobrado por isso também. Aquele aluno que não tem acesso. Do aluno que não tem acesso. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o endereço do aluno na casa do aluno? Só lembrando, pelos dados da SET, são 4.032 alunos aí que não têm acesso. O que eu acho que está desproporcional esses dados aí, na minha opinião. E os professores fazem o papel dos pais também, de tudo. Psicólogo, pais e ao mesmo tempo fiscais, né? Porque você tem que fiscalizar o aluno, porque é uma fiscalização. Você tem que perguntar se o aluno está entendendo a matéria nessa. Já recebi várias mensagens no WhatsApp perguntando: a minha filha fez a tarefa? Professor, minha filha está fazendo as atividades? Aí você entra no sistema, consulta para ver se ela já tinha feito ou não as atividades, para acalmar o pai. Porque às vezes o pai está trabalhando e o filho tá com o avô, né? Tá com o neto lá em casa lá, e ele não conhece tecnologia, então o aluno às vezes está com o celular fazendo outras coisas e não está fazendo as atividades. Exatamente. E aí os pais estão preocupados com isso aí também. Uma coisa interessante a gente alertar é sobre o papel da família e do Estado na educação. Nesses países que eu falei, né, como na França, na Albânia, né, na Polônia, o retorno dessas aulas, a educação ela é livre. Olha só o pensamento como que é. Como eu sempre falo para as pessoas, nós precisamos pensar fora da caixa, a gente precisa renovar a nossa mente com vários pensamentos. Lá a educação ela é primordial, assim como aqui. Só que a educação lá não é obrigatória. Eles não têm leis para punir os pais, ou os alunos, ou o Estado, ou a família, por aqueles que não frequentam. Porque eles têm um pensamento diferente, que a educação eles têm como prioridade da seguinte forma, que ela se faz necessária para o indivíduo. Então, a cultura desses países a educação é de suma importância. Então, meu filho vai, não precisa ser cobrado. Aqui no Brasil, não. Aqui é obrigatório. Criança de 4 anos já é... Se o seu filho, você não colocar sua filha na creche, ou enviar seu filho para a escola, acione o conselho tutelar e pune a família. Porque é abandono de incapaz. 3 faltas sem justificativa já dá... Abandono de incapaz. Para você ver, pune a família. Então a educação ela precisa ser vista de forma diferente. Não como uma obrigação, mas sim como uma necessidade. Né? Não como uma despesa, mas como um investimento. Futuro. Na verdade, nação. Para quem ama o Brasil, para quem ama essa bandeira, tem que ter esse tipo de conhecimento e buscar esse tipo de renovação mental. Tá? Posso, nós vamos encerrar já? Eu vou contar um segredo. Lembra do segredo? É que nós fomos aí hackeados. Foi hackeado, tá? Não caiu à toa não, porque só caiu da live aqui do celular, aqui os outros aparelhos da casa tudo funcionando. Então foi hackeado, fica atento aí. As pessoas não querem que nós falamos a verdade. Sim. Primeiro ponto, o segredo é o seguinte: você pode estar sendo manipulado por dados nacionais, pela mídia nacional. Simples assim. Da forma que eu abordei em dados numéricos e dados proporcionais, as pessoas, a mídia em si, tá? Ela aborda da mesma forma. Vamos colocar no primeiro ponto. Para quem investe em bolsa de valores, tudo é traçado em porcentagem.
Ó, a Bolsa de Valores caiu, né, 1,3%. A Nasdaq caiu 3%. Teve uma queda nas ações da Dow Jones lá em 2%. Quer dizer, 2%, 1%, 3%. Por quê? Para não assustar as pessoas. Porque em porcentagem, dependendo do grau, você assusta as pessoas. Igual quando eu falei sobre 98% são atendidos, você, 98% de 210 mil estudantes, Tá quase 100%. ah, quase 100%. Mas esse 1,98% é 4 mil estudantes. Já. Para um pouco para pensar na questão do contágio do Covid. Aí eu vou entrar no nosso próximo tema, que vai ser lá na casa do Rafa, sobre a questão da saúde. Já vou dar uma deixa aqui na questão do Covid. Os dados estatísticos, em porcentagem, depois você para, pensa um pouco em porcentagem e não em números. E não em números. Tá? Não em números. Comparando a reportagens do ano anterior sobre a violência. Hoje mesmo eu dei uma análise, fiz uma análise desses dados. 41.677 pessoas morreram de forma violenta ano passado. Assassinato, tiro, qualquer tipo de criminalidade. Não, criminalidade. Pela criminalidade. 41 mil. Tá? Hoje nós estamos com 41 mil mortos no Covid. E por quantos de criminalidade? Por que ano passado ninguém falou esse número? Pelo que eu vi em reportagens e mídias, foi estar colocado assim, redução da criminalidade em 20%. A pessoa, ou caiu a criminalidade em 20%. Então para um pouco para pensar, você pode estar sendo enganado ou pode estar sendo manipulado pelas informações. Você sabe? Tá? Nossa, próximo E- live, sábado. Vamos combinar no sábado que vem? Próximo Sim, sábado. sabe que Próximo sábado que vem então, Às E- 19 horas. no Face do Rafa, certo. Face do Rafael no Rimoli aí. Facebook, e até ele abordando, falando sobre isso, pessoal, analisem realmente, porque depois que a mídia, né, coloca isso, hoje nós temos acesso a informações, a mídias, nós podemos fazer live, você mesmo pode fazer a sua live Hoje a mostrando, informação tá né? na palma da mão, né? mostrando o problema e mostrando também a solução. E a primeira solução, como eu sempre já falei, está no quê? Na união com a população, na análise, nas estatísticas, nos percentuais que o Wellington mencionou, que o Túlio também mencionou. Então, quer dizer, pessoal, cuidado. Aquilo que vocês veem, os fake news, né? Ou as fake news, né? Preste As bastante farsas atenção. aí. Então, quer dizer, a atenção é muito, as pesquisas. Então, só depois que a mídia falou do Covid-19, eu não estou falando para a gente não tomar as precauções, os cuidados. Não é isso. Eu estou falando para a gente analisar. Porque nós também temos um cérebro, nós temos um... E às vezes, Rafael, Honesto. não é fake news, é até verdade. Só que a forma como é passado é tendenciosa. É tendenciosa, né? É manipuladora, é distorcida, é com um olhar crítico a uma determinada questão política, econômica, social, ou pessoas, regiões e tudo mais. E tanto Wellington, até aproveitando essa deixa aí, eu estava assistindo um vídeo, ele chama até Dayan Siebra, um médico, e ele falou que ia sair a vacina Covid. Então, quer dizer, até o mês de outubro vai sair a vacinação contra a Covid. Então, quer dizer, até mês de outubro. Então, a gente tem que estar centrado e concentrado, analisar. Outubro são as eleições, então quer dizer, só vou deixar uma deixa. Né? Eu vou deixar. Trump, né? Donald Trump, eleições dos Estados Unidos. Deixar uma deixa, vou deixar no ar. Então quer dizer, por quê? Então leva esse questionamento, leva essa indagação. Por que será até outubro? Então quer dizer, será que é coincidência em plenas eleições? Então quer dizer, só estou deixando Municipais e norte-americanos. norte-americanos. né? Então tem essa vacinação, suposta vacinação. Então Vamos encerrar por aqui, então. vamos encerrar por aqui. Combinado, próximo sábado, às 19 horas. Exatamente. Vamos fazer uma live sobre saúde, abordando alguns pontos, algumas estatísticas, alguns números. Acompanha nós lá. O Ayrton Douglas, Rafael Rimoli e eu, Túlio Marques. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí E até por nos mais. assistir. Até mais, pessoal. Obrigado. Abraço para Deus todos aí. abençoe. Compartilhe e curte o vídeo aí.